Na cara do gol. Olá, rapaziada. Boa tarde para quem está acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol. Hoje um pouquinho diferente, mas com as presenças dos craques aqui do Scratch de Ouro e do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Estaremos com você mais uma tarde aqui trazendo o futebol pernambucano em destaque no Campeonato Brasileiro, em suas divisões. Obviamente que ainda aguardando Copa do Brasil, a realização do jogo do Santa Cruz contra o Ipiranga do Amapá e o desenrolar de outros jogos também, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, as competições que a Rádio Jornal e o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação acompanham para você. Deixa eu abraçar os amigos que fazem com a gente o programa. Antes que abrace-os, queria lembrar que este programa é disponibilizado como podcast. Você acessa os canais de comunicação do Sistema Jornal do Comércio e baixa o programa em formato de podcast. Você vai lá no radiojornal.com.br. Também no aplicativo da Rádio Jornal você tem acesso aos podcasts produzidos pelo Scratch e pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Deixa eu trazer aqui o Pedro Alves e o Marcos Leandro. Estão comigo nesta tarde. Olá, Pedrinho, tudo bem? Tudo certo, Alexandre. Um abraço para você, para o Marcos Leandro, para o ouvinte que acompanha também, o telespectador e o internauta que assiste aqui o Na Cara do Gol com a gente. Nessa situação mais um pouco diferente, via Zoom. Enfim, são medidas que a gente está tomando por conta da Covid-19, distanciamento social. Então, um programa especial, diferente, mas a gente espera trazer o máximo de conteúdo para vocês. Muito bem, deixa eu trazer o Marcos Leandro também, está conosco nessa comunicação diferente, como o Pedro disse, só reafirmando aqui para o nosso torcedor, para o amigo que acompanha sempre o Na Cara do Gol. Tudo bem com você, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, amigo Alexandre, Pedrinho, amigos que escutam e assistem ao Na Cara do Gol. Pois é, um formato diferente, mas o que importa é a gente levar conteúdo, informação e animação para os nossos telespectadores, né? Então, vamos aí, uma sexta-feira importante, porque teremos um sábado com muitos jogos, né, envolvendo os pernambucanos na Copa do Nordeste. Domingo tem o Náutico pelo Pernambucano, ainda tem Copa do Brasil, muita coisa para a gente falar no nosso Na Cara do Gol, Xande. É isso aí, Marcos e Pedro. E para a gente começar, não podia ser diferente. Vamos trazer a polêmica da vez. Pois é, e no meio da semana, nós vimos alguns jogos da Copa do Brasil serem adiados por conta do decreto, ou de alguns decretos em estados impedindo aí a realização de eventos, e para evitar esse avanço aí no número de casos da Covid-19 nas regiões que estão, inclusive, com os jogos programados da Copa do Brasil. Entre eles, o jogo do Santa Cruz contra o Ipiranga do Amapá. Esse jogo seria lá no Zerão, no Macapá, no Amapá, mas mudou de local, de horário e de data também, que foi programado para quinta-feira em Goiás, mas aí a CBF, através de um decreto que, inclusive, o estado de Goiás também segue, não pode realizar jogos até o dia 1º de abril. Essa determinação até o dia 31 de março, né? A partir do dia 1º de abril é que o estado de Goiás pode realizar esses eventos esportivos. Eu faço logo uma pergunta aqui para vocês. É o momento de interromper, então, as competições do Brasil, essas competições em que os clubes viajam, que tem esse deslocamento, e até com uma certa distância, como é a Copa do Brasil, por exemplo, a principal competição do futebol brasileiro até agora, né, nesse ano de 2021. Marcos, começa com você aqui, sua opinião sobre este tema que traz muita polêmica para o nosso futebol, Marcos. É polêmica porque a CBF, Xande, tem uma fixação por manter a Copa do Brasil, né? Está cada vez mais difícil ela manter essa competição. Para mim, não era para ter começado a Copa do Brasil, porque a escalada, infeliz escalada do coronavírus, faz com que muitos estados tenham que fechar muitas atividades, inclusive o futebol. Hoje são vários campeonatos paralisados e não pode ter futebol nesses estados. Então a CBF corre para um lado e para outro para tentar arrumar um local para alguns jogos e acaba cometendo absurdos, como foi esse caso do Santa Cruz, que acabou perdendo a semana. O Santa saiu de Goiás para Goiás na segunda-feira
voltou ontem à noite, na quinta-feira, não jogou, não treinou, perdeu a semana. Então, a CBF segue tentando manter a Copa do Brasil, mas eu acho que está praticamente inviável e insustentável a manutenção da Copa do Brasil, porque são muitos deslocamentos e muitos estados sem poder receber jogos. Outro caso interessante, né? Interessante entre aspas, foi com Marília. Marília ia jogar em Minas, com o Criciúma, não pôde jogar em Minas. Foi correndo para o Espírito Santo para jogar com o Criciúma. Grandes deslocamentos, né? Então isso prejudica o time, além da questão da segurança de saúde, né? Sanitária das comissões e dos atletas. O Santa, para voltar, saiu de Goiânia para Brasília, Brasília, Belo Horizonte, Recife. Tome avião, tome aeroporto em plena pandemia. Então acho que isso beira a insanidade permanecer nesse momento com a Copa do Brasil, Xande. Ô Pedro, a gente comentou, inclusive, semana passada, que essa competição, lógico que é importante, que movimenta um capital muito forte aí no futebol brasileiro e até dá um incentivo, né, para algumas equipes de menor poder aquisitivo, principalmente porque essas entram pensando ali no dinheiro, né, logo da primeira fase, por participação mais de R$ 500 mil, que aconteceu com o Juazeirense, que outras equipes também que estão figurando nessa competição, 4 de julho, né, que classificou-se, inclusive teve um empate contra o Sport na Copa do Nordeste e passou adiante na Copa do Brasil e tantas outras espalhadas aí pelo Brasil, mas a gente comentava nessa probabilidade de não realização por causa das viagens, porque mexe muito aí com voos, há uma mistura de aeroportos, enfim. E aí o estádio, eu acho que até é um local que vem sendo tratado pela CBF e pelas federações como um local seguro para a realização da prática do futebol. O deslocamento é que pesa. E a gente falava sobre isso, que a CBF poderia ter interrompido, adiado essa Copa do Brasil, mas não, deixou a bola rolar, mesmo com os decretos, como a gente vinha comentando aqui com o Marcos, e agora estamos vivendo algumas situações de paralisações, como é a questão aí do jogo do Santa Cruz, né, Pedro? É isso mesmo, Alexandre. Eu acho que o momento de uma realização da Copa do Brasil é muito complicado, porque, como vocês vêm trouxeram, na verdade, muito bem, a questão do deslocamento acaba afetando bastante, porque entra em contato com muitas pessoas, locais diferentes, com perfis diferentes na situação da Covid-19 no estado. Então, eu acho bastante complicado essa questão da Copa do Brasil ser realizada neste momento que estamos vivendo, é um momento de alta no número da Covid. Sendo, se a gente disputasse, por exemplo, só o Campeonato Pernambucano ou só o regional, que é a Copa do Nordeste, acho que é um pouco mais controlado, porque por serem viagens talvez mais curtas, mas talvez também seja uma situação muito mais complicada também, porque, querendo ou não, a Copa do Nordeste em si, você acaba também se deslocando. Então, é um cenário até certo ponto semelhante com o da Copa do Brasil, claro que com distanciamento de viagem, talvez um pouco menor. E é uma situação realmente bem complicada. Então, eu vejo nesse momento como a CBF tem sim que intervir neste momento, porque é um momento de alta, pelo menos uma paralisação de alguns dias, acho que afetaria, sem dúvida, o calendário, porque o calendário já está afetado, mesmo sem a paralisação momentânea. Então, se você parar por 10, 15, 20 dias, um mês, vai afetar ainda mais, claro, obviamente, mas, infelizmente, é a situação em que nós estamos vivendo. Então, pensaria sim em uma possível paralisação, porque, como eu falei, o momento é muito complicado no número de casos da Covid. Esse jogo, Marcos, tem uma previsão? Já há uma sinalização de quando poderá ser realizado aí do Santa Cruz contra o Ipiranga do Amapá? Até porque o adversário, os adversários já esperam, né? Os que jogaram, tiveram nos estados que estão aptos aí a receber o futebol, esses já estão esperando os próximos da outra fase da competição. Então, há uma possibilidade de realização, há uma previsão de data ou ainda não, hein, Marcos? Não, são dois cenários. Tem que casar o estado poder receber, né? No caso do jogo do Santa Cruz, nem o Amapá pôde receber, nem Goiás, né? Nem Brasília, que foi a outra tentativa da CBF. Então, esses não podem receber, imagine, por 2 semanas, em geral, 2 semanas. Então, tem que esperar esse período para ver se eles podem e também casar com a data onde Santa e Piranga puderem jogar, né? Porque o Santa tem compromisso também pelo Pernambucano e pela Copa do Nordeste. Essa próxima semana já tem Copa do Nordeste também no meio de semana, junto com o Pernambucano. Então tem que casar as duas situações, Xande. A questão da liberação do local para a partida, onde tiver que ser o jogo, esse local precisa receber,
precisa passar essa parte do decreto de lockdown nos estádios, junto com a possibilidade do Santa jogar. Santa e Ipiranga, eles precisam ter datas, precisam não jogar para outras competições, ou então adiar esses jogos, no caso do Santa Cruz, pelo Pernambucano ou pelo Regional. Então, é uma situação complicada, complexa aí para resolver para frente, mas eu acho que isso é segundo plano. Eu acho que o primeiro é parar a competição para se tratar e se cuidar da saúde das comissões, dos técnicos, dos jogadores, enfim, do staff do futebol envolvido nessas partidas. Acho que é problema, sim, como o Pedro ressaltou, mas acho que isso é segundo plano. Sem dúvida, Marcos e Pedro. E você que está nos acompanhando aqui Na Cara do Gol, vamos trazer o Santa Cruz, que é a lanterna do grupo. Vou lembrar, não pontuou ainda. Inclusive, vai enfrentar o time do CSA, esse jogo programado para amanhã no estádio do Arruda. O Santa Cruz pensando em uma vitória, a primeira seria contra o Centro Esportivo Alagoano, o jogo programado para o estádio José do Rego Maciel. Ô Pedro, observando tudo que foi feito durante a semana, dos trabalhos que vêm sendo realizados aí com o Brigatti, que já está apto, né? Já está treinando o time, já está recuperado da Covid, e até das opções que ele vai ganhando também para essa partida, você observa que o Santa Cruz tem chances de pontuar, de fazer, então, esse dever de casa aí, obter os 3 primeiros pontos da Copa do Nordeste, embora essa classificação venha se tornando um pouco mais complicada aí com o passar dos jogos, Pedro? Confesso, Alexandre, que se você for buscar realmente o retrospecto do Santa na temporada, acho que nenhum torcedor tem segurança quanto a uma possível vitória da equipe tricolor. Porém, eu vou me prender bastante à segunda etapa do jogo contra o Sport, que o Santa teve sim uma mudança de atitude. Eu acho que foi notório isso, uma questão de querer se impor dentro de casa, jogando com uma equipe mandante, impositiva, como merece ser o Santa Cruz, apesar de ser uma equipe que atualmente está na Série C. Mas é uma equipe grande, de camisa pesada no futebol brasileiro, no futebol nordeste principalmente. Então eu quero me prender a isso, essa última imagem que o Santa Cruz deixou, que foi aquele segundo tempo contra o Sport. Mas assim, como eu falei no começo, eu não tenho tanta segurança em cravar isso, porque o Santa Cruz na temporada não vem passando segurança. E com a ausência dos jogadores que acabaram saindo, como Didira, como Paulinho, que eram jogadores que estavam sendo bastante criticados, merecidamente, claro, nessa temporada, mas eram jogadores que tinham certa ponto de qualidade para o Santa Cruz. Então, mas assim, como eu falei, eu vou ser um pouco otimista, quero me prender àqueles minutos finais. Então, acho sim que o Santa Cruz tem condição de vencer o CSA, mas vai ser um jogo complicado, não é um jogo fácil, longe disso. E o que precisa urgentemente o Santa Cruz é vencer. O Santa Cruz é o lanterna, não tem nenhum ponto conquistado nessa Copa do Nordeste, e se pensa em se classificar, como seria muito importante por conta das cotas financeiras da classificação para as quartas de finais, pela disputa da quarta de finais da Copa do Nordeste. Então, o Santa Cruz tem que se pensar em vencer. É a única opção que o Santa Cruz tem, vencer. Se não vencer, se tropeçar, a situação fica ainda mais complicada, e olha que ela já é muito difícil. Fica em xeque o trabalho do Brigatti, Marcos. Você colocaria por esse lado, tem que esperar um pouco mais aí também a Copa do Brasil, o jogo contra o Ipiranga do Amapá. Pernambucano também não está lá tão organizado, o time tricolor. Copa do Nordeste com perigo de não se classificar. Enfim, ele tem crédito ainda nesse trabalho que vem sendo realizado, Marcos? Acho que tem, Xande, porque ele teve o trabalho prejudicado, né? Primeiro, ele teve Covid, né? Então ele passou 10 dias afastado, por mais que o auxiliar oriente os trabalhos com supervisão do Brigatti, não é a mesma coisa, né? Então acho que ele perdeu 10 dias, ele chegou já mudando o esquema do Santa Cruz. Então, para isso, é preciso treino, é preciso trabalho. E eu acho que foi tudo muito complicado no Santa, né? Que as coisas foram se atropelando e as coisas saindo do rumo, né? Tanto que, como o Pedro falou, o começo de temporada do Santa é muito ruim. Então, é complicado. Eu acho que o CSA hoje está mais pronto do que o Santa Cruz. Vem de uma goleada por 5-1 em cima do Guarani de Sobral pela Copa do Brasil, né? Vem embalado, não perdeu ainda no Nordestão, tem 3 empates. É um time de Série B, por pouco não subiu ano passado para a Série A. Tem o mesmo treinador, o Moza. Então, acho que o CSA está mais pronto para a partida. O que eu acho que pode levar o Santa à vitória é a necessidade, né? O Santa precisa da vitória. Ele perdeu os 3 jogos na Copa do Nordeste, então se o Santa quiser se classificar, precisa vencer. Eu acho que isso pode levar o Santa ao triunfo, porque eu acho que o CSA hoje está mais pronto do que o Santa Cruz.
para a partida, né? Então, acho que o Santa, se chegar à vitória, é por isso, pela vontade de vencer. Deve ter alguma novidade, né? Tem o Madison que pode jogar, mais uma opção para o ataque. Já não vai ter o Marcos Vinícius, que sentiu uma lesão na coxa, grau 2, está fora. O Marcos Vinícius, né, que ainda não jogou pelo Santa Cruz. Então, talvez o Pipico volte, né, pelo gol que fez contra o Sport. Mas é aquilo, é um Santa ainda em arrumação, ainda. Eu acho que o segundo tempo contra o Sport é um bom desempenho do Santa, mas é muito pouco ainda para a temporada, para dar confiança ao Santa Cruz. Então, acho que vai ser muito na base da vontade, da necessidade da vitória. Eu acho que o CSA, repito, mais pronto para o jogo de hoje, de amanhã. O que vocês acharam da última contratação do Santa Cruz, né? Teve um volante contratado, é o Cal, né? E eu vi pouco em ação e queria ouvi-los aí a respeito dessa contratação, inclusive. Foi É um isso que eu jogador falei. um jogador que chega para um setor carente, né? Como o Pedrinho falou, sem o Didiro e o Paulinho, são 2 peças a menos no setor, então precisa de um jogador. É experiente, né? Até fora do país esteve, mas é esperar para jogar, Xande. Esperar para jogar, para ver como ele vai se sair. Então, também não vi muitos jogos do Cal. Para mim, é um jogador que tem que provar aqui quando chegar para jogar para Santa Cruz. Foi como a gente começou, Alexandre, ontem no JC Sport 10, se eu não me engano. Quero esperar ele jogar, porque eu realmente não conheço, não vim acompanhando os jogos do Cal. Mas, assim, tenho que esperar ele chegar e jogar a bola dele. A gente vai olhar os números dele para saber, tentar analisar a questão de como é o perfil de jogo dele. Pelos números, ele não aparenta ser um jogador com boa chegada na parte ofensiva, porque ele só tem pouquíssimos gols em muitos jogos que ele vem fazendo nas últimas equipes que ele vem passando. Então, não parece ser aquele jogador que joga na parte mais ofensiva, aquele jogador que pisa na área para fazer gols. Não. Pelo menos pelos números, ele aparenta ser um jogador mais defensivo, mais focado no sistema defensivo. Então, ele chega para um setor que é bastante carente no Santa Cruz. Claro que eu considero que todas as posições da equipe tricolor merecem ser reforçada, tanto a lateral direita, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia, no ataque. Enfim, todas as posições precisa de reforços, mas assim, ele chega para uma posição que, na minha visão, é muito carente hoje. Tem o Eli Carlos, que começou com o pé esquerdo contra o Sport, para mim, muito mal, não atua, saiu no intervalo. E os outros jogadores são jogadores que estão surgindo agora, estão saindo da categoria de base para o E o Eli time Carlos já profissional. não joga, né, Pedro? E ele, E o Carlos, já Eli não já não joga joga, tá com Não Covid. joga, é então, verdade. exatamente. Ele chega para um setor do Santa Cruz que eu vejo como muito carente. Ou seja, a diretoria está avistando carência nesses setores. Está indo atrás de peças para tentar solucionar essa ausência de jogadores. Mas o Cal, especificamente, eu quero esperar para ver como é que vai ser ele chegando para poder atuar, para avaliar um pouco mais o futebol dele. Ô, Marcos, e tem essa questão aí do Eli ter jogado com Covid, que mexe muito com o elenco, né? De repente, quem esteve lá no Clássico fica muito numa situação Receoso, né? Exatamente, com medo Receoso. também, né? Com receio, porque é lógico que há testes, há movimentação no futebol, há muita coisa, né? Há um protocolo, e os clubes vêm seguindo de forma muito rígida, mas não deixa de ser um receio muito forte, porque o atleta teve em contato lá com todo mundo e ele estava assintomático, né? Tanto é que ele não teve nenhum cansaço, não teve nenhum tipo de problema, fez a partida dele, só que testou positivo para a Covid, né, Marcos? O que aconteceu, Xande? E é um risco que imagino que a partir de agora, com esse caso, possa se ajustar. O Santa jogou na terça, semana passada, contra o Salgueiro. Então, foi feito o teste para esse jogo. E o Eli e o Martim testaram negativo para esse teste da terça. O Santa jogou com o Salgueiro na quinta-feira, né, da semana passada, e eles se apresentando o teste da terça-feira. E esse teste valeu para o Clássico de domingo. Então, teve quarta, quinta, sexta, sábado, e aí eles pegaram, porque o teste que saiu na segunda-feira para a Copa do Brasil foi feito sábado. Então, nesses 4 dias de intervalo, eles acabaram pegando o coronavírus, né? A Covid. Então, é um risco, né? Eu imagino que, para alguns casos, se pudesse ser feito testes mais perto dos jogos, né? Por exemplo, Santa tinha um clássico contra o Sport no domingo, fizesse na sexta um teste, né? Para esse jogo. Então, usaram o teste da terça-feira, e nesses 4 dias de intervalo, os jogadores acabaram contraindo o vírus e todo mundo que participou da partida ficou receoso, né? Possível não ficar.
porque mesmo assintomático você pode passar, transmitir o vírus. Então é inevitável que o pessoal que participou do clássico, todo mundo envolvido, jogadores do esporte, do Santa, a comissão, todo mundo ficou ressabiado e receoso com essa situação. Pois é, deixa eu trazer o esporte aqui para esse bate-papo nosso, sequenciando aqui a nossa conversa no Na Cara do Gol, e esporte também, assim como o Santa Cruz com alerta ligado, né? Esses jogos aí da Copa do Nordeste, o último colocado, o esporte do Grupo B, tem apenas 2 pontos, e amanhã enfrenta o Bahia, lá em Salvador, um nível de dificuldade muito maior do que o Jair enfrentou até agora. Ele pegou o Sampaio, não passou pelo Sampaio na ilha, pegou o 4 de julho e não passou por esse 4 de julho, e agora tem um teste de força, eu diria até que maior, é um poder de fogo maior nessa sequência da competição, que é contra o time do Bahia. Aliás, a sequência o Pedro passava para a gente hoje não é tão legal para o time do esporte, não. É uma sequência pesada. E pega o Bahia, depois o Santa Cruz, depois o Ceará, então níveis diferentes nessa sequência da Copa do Nordeste. E aí eu enfrento, tenho Confiança também, né? Enfrento Confiança, perdão. Confiança, Santa Cruz, Ceará e 13. É a sequência do time do esporte nessa Copa do Nordeste. Essa classificação está ameaçada para você, Pedro? O time do esporte se sente também acuado, podemos colocar assim, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, pode ver mais uma eliminação sendo no regional, Pedro? Acho que assim como o Santa Cruz, eu acho que o objetivo do esporte em querer passar de fase passa muito por uma vitória contra o Bahia, por mais que seja um adversário do tamanho que é o Bahia, a força que é o Bahia, de tudo que envolve esse clássico entre Bahia e Sport, duas das maiores potências do futebol nordestino, então é difícil acreditar que o Sport vá lá e vença. O que ajuda o Sport, por exemplo, eu estou aqui com o BID da CBF aberto, neste momento que nós estamos fazendo aqui a transmissão ao vivo do Na Cara do Gol, 5 jogadores estão regularizados, sendo 4 não estavam atuando nos últimos jogos. O Betinho, o Dalberto, o Neilton e o Júnior Tavares. O único que não está, já estava atuando com o Sport e teve sua renovação publicada, foi o Mikael. Ele aceitou a renovação. Ou seja, o Sport vai reforçado para esse jogo, vai com mais opções. Mas ainda assim, é um confronto muito difícil. Então, o Sport está numa situação complicada, porque vai enfrentar essa sequência de jogos, como você trouxe, Alexandre. Então, o Sport não vai ter, vamos dizer assim, margem de erro para poder deixar pontos escapar. E para se recuperar na competição, acho que passa muito por uma boa partida, uma vitória em cima do Bahia, se ele ainda quer, sim, atingir a próxima fase da Copa do Nordeste, que, sem dúvidas, é um dos principais objetivos do esporte nesta temporada. Você falou quantos atletas, Pedro? São 5 jogadores. Eu citei 5 jogadores, sendo que 4 não estavam atuando com o esporte de Jair Ventura nesta temporada. São eles, Betinho, Dalberto, o Neilton e o Júnior Tavares. O único que já estava atuando e que teve o nome publicado no vídeo foi o Mikael, porque o Mikael ele renovou o contrato com o Sport. Aí ele teve essa publicação da renovação. Entendi. O Pedro no vídeo hoje. Certo. São jogadores, então, Marcos, que ficam à disposição, mas obviamente que não vão entrar, né? Não vão ter acesso nessa partida contra o time do Bahia, essa partida programada para amanhã, inclusive cobertura completa da TV Jornal, vou lembrar, a TV Jornal SBT acompanha essa partida, 16 horas, na TV o Haroldo, o Maciel, a equipe esportiva aí da TV Jornal e do Scratch, né, também na telinha da TV Jornal, e no rádio, o Roberto Queiroz vai acompanhar essa partida para os amigos aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Então, Marcos, o que a gente pode esperar desse time do esporte contra o Bahia com uma sequência tão pesada, e se é que já podemos considerar que o esporte se complicou na competição, assim como o Santa Cruz, que a gente comentava há pouco tempo, hein, Marcos? Poxa, antes, deixa eu mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente. Rapaz. Alexandre Mávio, Enoque Rangel, Luiz Carlos Melo, Renato Silva e Eduardo. Esse Eduardo eu conheço, o rubro-negro, está preocupado com o esporte, com razão, né? O esporte não tem um bom início de temporada, assim como o Santa Cruz. Isso que Pedro passou das regularizações no BID dá um alento, tem que ver quem viajou, né? Saber agora quem viajou desses jogadores para enfrentar o Bahia amanhã, que já seria um reforço para o time, para o técnico Jair Ventura, que na parte ofensiva precisa muito, né?
A defesa do Sport, praticamente são jogadores que atuaram no Brasileiro, mas a parte ofensiva, tirando o Mikael, que vem bem, né, o Sport carece muito de peça no setor ofensivo. É um jogo também dificílimo. Acho que o Sport precisa também subir o nível do seu jogo, senão vai perder, assim como o Santa para o CSA. Acho que é o mesmo raciocínio para Sport e Bahia. O Sport tem que subir o nível para tentar fazer frente ao Bahia, que está procurando meio que o equilíbrio. Né? O Bahia meteu 7-1 no Campinense, mas perdeu o Clássico contra o Vitória. O Rossi não joga esse jogo, é um desfalque importante para o Dado Cavalcante. Né? O Rossi foi expulso no Clássico contra o Vitória semana passada. Então, é uma notícia positiva para o Sport. Mas jogo muito difícil. Para mim, o Bahia é sim favorito para vencer o jogo. O Sport tem que crescer também, tem que se incomodar com essa situação. Né? O Sport tem 7 jogos na temporada, uma vitória contra o Veracruz. Sabe? Então, independente dos erros de arbitragem, que houve muitos erros de arbitragem contra o Sport, mas precisa se incomodar com essa situação. Independente dos jogadores que forem entrar em campo, se tiver reforço, melhor para o Jair Ventura, mas acho que independente da equipe, tem que entrar incomodado com a situação e tentar um bom resultado contra o Bahia. O empate seria um bom resultado, mas não para a classificação do Sport. O Sport está muito atrás, com 2 pontos só. Eu acho que se viria mais em termos de motivação. Idealmente seria uma vitória, mas é complicado. Ô, Alexandre, Pois bem. Oi, Pedro. Assim como o Marcos Leandro mandou um abraço pro pessoal aí, eu queria mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente agora ao Aqui eu vivo estou no abraçando YouTube o da Rádio Miguel, o Jornal. Fabiano, eles estão passando aqui agora, Miguel, Fabiano, o Manda um Berg, essa abraço equipe para técnica ele. aí, eles falaram ali, gritaram, não deu nem para falar, porque eu estava aqui na condução do programa com vocês, agora eles passaram ali novamente. Um abraço para a equipe técnica aqui do Sistema Jornal do Comércio, é isso aí. 3 show de bola. Então eu queria mandar um abraço também pro pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo no YouTube da Rádio Jornal. Tem o Mister Coral, a Maria Gertrudes, o Flávio e a Viviane, o Jarmerson Neves, o Alexandre Marvel, Jean Carlos, o Anderson Lee, Enoque Rangel, o Algax 10, no caso, Luiz Carlos Melo, enfim, todo esse pessoal que vem acompanhando a gente aqui no YouTube da Rádio Jornal, o Na Cara do Gol, que também é transmitido tanto no Facebook como no YouTube da TV JC. É isso aí. Bem, a gente falava dessa sequência, Pedro, e para você, desses jogos que restam para o time de esporte na caminhada, esse do Bahia seria o mais difícil ou ele vai encontrar muito mais pedreira? Até tem um clássico, né, também, porque no clássico eles podem chegar ali querendo um eliminar o outro, depender da sequência da competição. O Santa Cruz contra o CSA e o Sport amanhã contra o Bahia. São jogos difíceis. A parada é mais difícil agora contra o Bahia, a sequência ela pode ser aproveitada de que forma na tua concepção, Pedro, para o time do Sport? Eu acho, Alexandre, que jogos contra o Bahia, contra o Ceará, são os jogos mais complicados, porque, querendo ou não, são equipes que estão disputando Série A também, que tem um planejamento a longo prazo muito mais ambicioso em questão de financeiro, investimento, atrás de jogadores de qualidades do que as outras equipes que vão enfrentar o Sport, porque, querendo ou não, eles têm esse patamar financeiro muito elevado. Então, eu considero que o jogo contra o Bahia e contra o Ceará eles se equivalem, porque são 2 jogos bastante complicados para a equipe do Sport. Então, o Sport consegue se equiparar se tivesse todos os jogadores disponíveis, que já viessem atuando, já viessem no ritmo de jogo, porque o Sport já demonstrou ser muito competitivo com a equipe completa, com Jair Ventura na Série A. Então, se ele tivesse toda essa equipe completa, pelo menos competitivo, dificultar a partida para essas 2 equipes, com certeza eu cravaria isso. Mas, como tem alguns jogadores ainda que são desfalques ou que não venham com algum ritmo de jogo, então eu considero que os jogos contra a Bahia e contra o Ceará são os mais difíceis dessa sequência. Ô Marcos, eu não poderia esquecer de um assunto. O árbitro, o Adriano, lá, o cearense, pegou pesado com o time do Sport na súmula e envolveu lá o Fred, né? O Fred Domingos, que invadiu o gramado, colocou o dedo em riste lá, foi fazer cobranças, reivindicando uma arbitragem melhor, e o árbitro disse que foi chamado de ladrão, de vagabundo e de fraco, e disse que mexeu com a índole dele lá e, obviamente, que está muito revoltado. O Sport aí podendo até perder mando de campo. Eu acho difícil perder mando de campo, mas pode ser que possa punido aí com uma multa, possa ser punido com uma multa, e vai prejudicar um pouquinho aí para a sequência da competição. Fica meio que manchada a trajetória do Sport nessa caminhada de 2021, Marcos, porque já vem da eliminação lá contra o time da Juazeirense, e o árbitro relatou em súmula
não todas as verdades, como o nosso Ralf de Carvalho, que é o bola de ouro, que diz todas as verdades, mas o árbitro relatou em súmula que o Sport teria abandonado o jogo, que não quis voltar para realizar os 6 minutos restantes da partida, depois daquele imbróglio lá da eliminação, que não adianta nem a gente relembrar aqui, porque o torcedor já sabe de tudo. E agora, com esse episódio na Ilha do Retiro, isso é meio que prejudicial para essa trajetória, ou você não enxerga dessa forma, hein, Marcos? Eu acho, né? Acho que deixa o ambiente mais pesado, né? Acho não deixa tranquilo o ambiente no esporte. E o esporte está sofrendo com as súmulas, né? O esporte se contra Juazeirense, você falou muito bem aí, a súmula incompleta do árbitro catarinense, né? Ramon Abate Abel, deixou de relatar muitas situações envolvendo a Juazeirense e carregou nas tintas contra o esporte, e isso prejudicou o esporte no julgamento do STJD. Já agora o cearense, ele carregou nas tintas, né? Falou muito do esporte, e o Fred, inclusive, disse que não chamou de ladrão, xingou de várias coisas, mas de ladrão não. Foi a defesa, o Fred argumentou isso, mas a invasão dele deve sim prejudicar o esporte em termos de punição, porque foi bem evidente, bem clara, e nem precisava da súmula, mas a súmula complicou ainda mais. Então, prejudica sim, deixa mais intranquilo, né, o ambiente no esporte, tanto que o Jair não falou após o jogo, acho que ele deveria ter falado, independente dos erros absurdos contra o esporte, de gols anulados, principalmente o do Mikael, né? Acho que ele deveria ter falado, né, para falar do jogo, da situação do clube, mas enfim, então isso mais torna, acho que isso responde a sua pergunta, acho que deixa assim, um ambiente mais difícil no esporte, mas não tem o que fazer, né? Não tinha o VAR para tratar do impedimento, né, que eu acho que para mim o VAR é fundamental no impedimento. Então, pegou uma arbitragem fraca, né? Isso é porque a gente viu nas atitudes do trio, né, que eles não sabiam o que marcar, uma hora marcava gol, uma hora desmarcava, ninguém sabia por que ele estava desmarcando o gol, mas enfim, o Sport pegou um trio confuso, se deu mal, e tem a campanha já muito prejudicada na Copa do Nordeste, né? Fez 3 jogos e apenas 2 pontos, e tem como Pedrinho você ressaltar uma sequência difícil, né? Ceará, Bahia pela frente. Então, o Sport vai ter que se superar, já começando pelo jogo de amanhã contra o Bahia. Bem, e nessa questão ainda da arbitragem, Pedro, eu acho que eu vi num passado recente dirigentes serem punidos. Acho que hoje sobra muito para o clube, né, Pedro? Exatamente. Porque, querendo ou não, eles são a voz do clube. Eles são dirigentes do Sport Clube do Recife. E, no caso, o Fred Domingos, quando entrou em campo, ele estava representando a entidade esporte. Então, querendo ou não, hoje pode sim sobrar para o esporte. Torço que não, para não prejudicar ainda mais o esporte a atingir os seus objetivos, mas é muito, pelo menos na minha visão, claro que isso pode ocorrer. Alguma punição, pode ser financeira, pagamento de cestas básicas, indenização ao próprio profissional que se sentiu xingado, ofendido. Então, eu considero que pode ocorrer isso, a punição ao esporte. Mas, assim, o Fred tem, você for buscar a entrevista que ele deu pós-jogo, ele tenta chamar a responsabilidade. Foi uma entrevista pesada, né, Pedro? Não, foi muito pesada, mas ele meio que tenta sobrou chamar até a responsabilidade. Sobrou até para a federação, né? Sobrou para a federação. Ele cobrou muito a atitude da Federação Pernambucana, mas assim, ele chamou a responsa para si. Então, é complicado a situação. Pois deixa a gente partir para o Náutico aqui, que 2 semanas sem jogos, vai voltar a campo, finalmente, né, nesse final de semana, joga no domingo, 3ª rodada do Campeonato Pernambucano contra o time do Veracruz. Ô, Marcos, o Náutico só fez 2 jogos em 2021, Marcos. Quer dizer, pela temporada 2021, porque o Campeonato Série B acabou em 2021, né? Mas na temporada 2021, por exemplo, se a gente estivesse computando aqui desde o início do ano, o Náutico só teria jogado 2 vezes no mês, se estivéssemos no mês de janeiro. Lógico que o campeonato invadiu aí a Série B em fevereiro, né? Terminou aí no mês passado. Mas não deixa de ser ruim, né, Marcos? Porque muitas equipes já fizeram jogos com outras um pouco mais equilibradas, já mediram forças com equipes com, eu diria até, diferenciadas, em se tratando de potencial para o futebol pernambucano, comparando com o regional e com o futebol brasileiro. E, obviamente, que para o Náutico pesa muito, porque só fez até agora 2 jogos pelo Campeonato Pernambucano, hein, Marcos? Eu acho que serve de lição, Xande. De lição, principalmente para Santa e para Náutico, que não tem uma posição tão privilegiada no ranking como o Sport, para valorizar cada jogo da temporada. Porque se você fica de fora de uma competição, é muito ruim, né? Muito ruim.
Você passar 2 semanas sem jogar, no começo de temporada, você desanima torcedor que já não está indo para o estádio. Então, assim, é uma situação muito ruim. Então, eu acho que serve para os clubes entrarem em jogo e valorizar demais cada partida para na temporada seguinte estar em todas as competições, porque esse período muito de inatividade de partida é muito ruim. Ficar só treinando, principalmente no começo de temporada, onde os jogadores precisam estar jogando para pegar mais ritmo. Tudo bem que o Náutico tem uma base, mas é diferente, né? Diferente de treino e jogo. Então, é muito ruim, Xande. Então, serve de lição para se aproveitar cada jogo. Pedro, e pesa muito que até os jogadores que foram contratados, aqueles que estão numa expectativa enorme de uma competição melhor em 2021, e ontem a gente comentou sobre isso, né? A questão do Náutico fazer jogos com equipes com menor potencial pesa muito para a Série B, porque o Náutico vai encarar uma competição nacional, tendo equipes que já enfrentam outros campeonatos, por exemplo, tem a equipe da Série B aí que está na Copa do Brasil e passando de fase, e enfrentando equipes teoricamente mais fortes do cenário brasileiro, e o Náutico não, se limitando aqui ao campeonato estadual, meio que uma preparação com muita dificuldade, né, Pedro? Exatamente. É o cenário que o Náutico, infelizmente, está vivendo. É uma consequência de não ter conseguido os resultados em outras temporadas. Então, é como eu falei, consequência. Mas, assim, o Náutico está vivendo isso. Infelizmente, é o cenário do Náutico. Então, os jogadores eles têm que se dedicar a dar o melhor de si nos jogos que tem. Porque só assim, para tentar adquirir o máximo de ritmo possível, para tentar chegar minimamente condicionado para a principal competição do Náutico na temporada, que é a Série B, uma Série B muito difícil, vale lembrar, com vários times que já foram campeões brasileiros, enfim, uma Série B muito pesada, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, enfim, times realmente muito pesados, e o Náutico tem que se preparar da melhor forma para ela. E, infelizmente, só tem o Campeonato Pernambucano, que todo mundo sabe que é uma competição de uma qualidade técnica muito baixa. Não à toa, o Náutico venceu por 5-0 só no primeiro tempo o Central. Central que a gente sabe que é uma equipe É em peso aqui verdade. em Pernambuco, mas é uma equipe que está passando por seus problemas. E o Náutico venceu com muita facilidade. Então, a qualidade técnica é muito baixa, mas o Náutico, infelizmente, é a realidade da equipe. Então, tem que se doar, tem que se entregar ao máximo, fazer o máximo possível para tentar adquirir o ritmo, entrosamento, condição de jogo. E tentar também uma coisa que eu acho necessária para a equipe alvirrubra, para a diretoria em si, juntar o máximo de dinheiro possível para quando chegar mais próximo de uma Série B, trazer reforços de mais pesos, de poder realmente reforçar a equipe do Náutico, e não só contratar por contratar, tem que trazer nomes mais pesados para disputar essa Série B, porque aí conseguiu economizar na primeira parte, chegando na segunda, vai ter um poder de investimento maior para trazer mais reforços. E, de certa forma, Pedro, já tem feito isso, né? Você pegar a lista de reforços do Náutico, a maioria jogou Série B, né? Você pega o Giovani, jogou pelo Guarani, o Maciel subiu com o Juventude para a Série A, né? Então, assim, alguns jogadores com boa passagem em Série B, né? Acho que essa é a chave do segredo do sucesso para o Náutico para essa temporada, né? Pegar jogadores que têm experiência na competição, porque, de fato, vai ser uma Série B muito cascuda, né? Muita dificuldade, fora os clubes tradicionais, né, que caíram, Botafogo, Vasco e o Cruzeiro que já estava, tem muitos clubes como o Náutico que tem poder para subir, né? Ponte Preta, próprio Guarani, Curitiba, então assim, vai ser uma Série B muito difícil, então o Náutico tem que seguir nessa linha de olhar bem o mercado e trazer jogadores com experiência em Série B. Pois é, e é como o Marcos disse, né? Já tem algumas peças aí importantes que conhecem a competição, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, essa preparação que a gente colocou aqui, né? Não deixa de ser difícil, né? Até com um caminho de muitas pedras para o Náutico, porque vai tirar um pernambucano e se basear numa competição nacional. É de extrema dificuldade. Aliás, Marcos, deixa eu trazer para você aqui, só para que a gente possa fechar os temas aqui do nosso futebol, essa questão do Panda lá, né? Jogador que não atuou pelo Náutico, foi contratado junto ao Santa Cruz em 2014, aí não chegou nem a jogar, mais de 200 mil reivindicando na justiça, a bola de neve veio de lá para cá, 7 anos e nada de acordo. É isso que acontece no futebol pernambucano, né, Marcos? A questão de alguns dirigentes empurrarem com a barriga, e o nosso futebol está totalmente endividado, porque partem para aquela filosofia. Ah, quer receber?
vai lá na justiça que tu recebe. Mas aí as próximas administrações é que arcam com a responsabilidade, e o Náutico tem tentado diminuir esse passivo, mas sofrendo muito com a folha paralela, né, Marcos? Sem dúvida, Xande. Acho que esse é uma das respostas e por que a gente passa por um momento tão difícil, né? Porque é um jogador que não atuou pelo clube e aí está cobrando quase 300 mil reais do Náutico, né? Então, acho que isso, assim, é uma resposta para o momento difícil que a gente vive, porque são gestões que não tomam cuidado com essa parte quando vai fazer, não fazem acordo com os jogadores e acaba que essa bola de neve vai ficando cada vez maior e quando estoura e quando acaba tendo que alguém pagar a conta, é um sofrimento e um sacrifício, né, para quem está na gestão que não teve a ver com o caso. Então, acho que isso acho que tem que ser o principal ponto de todas as gestões atuais no esporte Náutico e Santa. Né? O esporte aí vive um período de indefinição ainda da eleição, mas quem assumir vai ter que ter, para mim, esse ponto como principal, como o Náutico já vem tendo com o Éder e com o Diógenes, né? Pouquíssimos jogadores colocaram o Náutico na justiça, acho que 3 só colocaram na gestão do Éder e do Diógenes. O Santa vinha com essa política na gestão do Tininho, né? Agora com o Joaquim Bezerra assumindo. Vai ter logo, tem 2 casos logo importantes para não deixar essa bola de neve aumentar, que são os casos do Paulinho e do Didira, né? Que são jogadores importantes, que recebiam salário alto para o Santa Cruz. Então tem que fazer um acordo rápido com esses jogadores para não transformar isso em problemas futuros e o Santa sofrer, como o Naldo está sofrendo agora. No caso, o Panda, de 2014, nem sequer jogou e está cobrando aí 300 mil do Naldo. Essa administração era do Glauber, né? Isso. Era do Glauber Vasconcelos. Enfim, vamos seguindo? Deixa eu trazer agora os destaques aqui de mais um programa Na Cara do Gol. A gente começa pelo lado positivo do nosso futebol. Que bonito! E esse lado positivo, eu começo com o Pedro Alves aqui. O que é que você classifica como positivo nesses últimos dias para o futebol pernambucano, que tem enfrentado muita dificuldade aí na Copa do Nordeste, hein, Pedro? E na Copa do Brasil também. O Alexandre, eu confesso que é muito difícil a gente conseguir eleger um fator positivo para o futebol pernambucano, até porque o Náutico não vinha jogando, só vinha treinando. O Santa Cruz também não jogou ao longo da semana. Então, Alexandre, eu vou levar em consideração o esporte. Eu acho que o esporte talvez predomine na minha eleição, tanto do positivo quanto do negativo. Então, no positivo, eu vou para o pagamento de André, que resultou na liberação, não só de André, né? O pagamento de André ao esporte. E também o pagamento da CNRD, que liberou o esporte a poder registrar jogadores, quitar a dívida, que também era mais importante, mas também liberar os jogadores para poder atuar em campo. Então, eu acho que o pagamento das dívidas do esporte nessa temporada, gastando mais de 10 milhões, acho que, na verdade, foram 14 milhões, porque teve o pagamento também da promessa para o elenco permanecer na Série A. Então, eu acho que o pagamento dessas dívidas que o esporte tinha, desses acordos, acho como um ponto positivo. E você, Marcos? Para mim vai para o... Eu gosto de personalizar, né, esse quadro. Então eu vou dar o ponto positivo para o Nilson, grande Nilson, técnico do Retrô, que levou o time à classificação inédita, né, na segunda fase da Copa do Brasil. Sport fora, Salgueiro fora, Santa Cruz ainda vai jogar. Então o Retrô, no momento, é o único pernambucano, né, na segunda fase da Copa do Brasil. E como eu gosto de personalizar, vai para o grande Nilson, né, gente boa demais, foi goleiro do Santa, do Náutico, campeão pelo Náutico, subiu com o Santa para a Série A naquele time inesquecível de 99. Então vou para o Nilson, aí o técnico do Retrô, na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou o Brusque na quarta-feira na Arena Pernambuco. Pegou uma pedreira, né? Para enfrentar o time do Corinthians. Eu estava ouvindo até a imprensa paulista lá brincando com a situação, lógico num tom de ironia, mas não deixa de ser verdade, dizendo: se o Corinthians não passasse pelo Salgueiro, ia vencer quem nessa Copa do Brasil? Então, meio que menosprezando o time do Salgueiro, mas a gente viu que qualidade faltou, qualidade realmente teve de sobra. Faltou não, né? Qualidade teve de sobra na partida do Corinthians contra o time do Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, em Salgueiro. Mas, enfim, Pedro, você ia acrescentar algum detalhe? Pois não. Não, era só para falar que realmente foi uma ótima lembrança do Marcos Leandro, o Nilson ter conseguido passar de fase com o Retrô, porque, querendo ou não, é um símbolo, né? Uma equipe que está surgindo agora, tem o quê? 5 anos, a equipe do Retrô que surgiu em 2016, então é de exaltar essa conquista de uma equipe tão jovem, mas que tem um futuro tão grande aqui
aqui em Pernambuco, aqui no estado, e por que não no futebol brasileiro, já que é uma equipe que nasceu com poder financeiro muito alto. É verdade. Vamos agora falar do lado negativo do nosso futebol. O que foi isso? E aí, Marcos, o que é que a gente pode dizer? O que foi isso? O lado negativo do futebol pernambucano. Segundo na linha de personalizar, para o Bandeirinha, que apitou o Sport 4 de julho. Jailson Albano, né, Pedro? Jailson Jailson Albano. Albano. Jailson Albano. Porque foi um erro absurdo, né? Porque o Mikael muito atrás da linha da bola, ele do lado dele. Então foi um erro assim elementar para quem trabalha com que ele trabalha, né? A função dele, ser assistente. Então, acho que foi um erro muito grave, crucial para o resultado da partida e também pela forma como ele não soube agir, né? Ele apitava gol, validava, depois anulava, sem saber por quê. Então, pelo erro em si, que foi um erro para mim absurdo, grave, elementar para a profissão que ele exerce e também pela forma como ele conduziu tudo. Então, vou para o auxiliar de Esporte 4 de julho. E você, Pedro? Também sigo a mesma linha de raciocínio do Marcos Leandro, como eu falei até anteriormente, achava que as votações, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, seria em torno do esporte, e o lado negativo também é para o Bandeirinha, a atuação do Bandeirinha na partida entre Esporte e 4 de julho. Muito bem, é assim que a gente vai encerrando aqui o programa de hoje. Deixa eu agradecer aqui ao Marcos Leandro. Prognóstico aí positivo para o fim de semana, Marcos? Você que vai estar com a gente no rádio mais tarde, na bancada do Movimento Esportivo Debate. Você tem uma expectativa boa para os pernambucanos aí no final de semana ou não, Marcos? E amanhã para Esporte Bahia, né? Também estou na rádio comentando você tá Esporte jogo, Bahia. né, rapaz? Tá no rádio também, ao lado do Roberto. Muito bem, Marcos. Estaremos trabalhando nesse jogo, que é um grande clássico do futebol regional, né, Xande? Bahia e Sport, quando se enfrentam, realmente é um jogo de muita rivalidade e muita história. Eu acho que sim, eu espero que o Sport mostre uma reação. Eu acho o Bahia favorito para vencer o jogo, mas acho que estou esperando uma reação do Sport. Nessa reação, quem sabe, o Sport pode complicar o jogo, trazer um resultado positivo. Também não é nenhuma coisa do outro mundo, não. O Sport reforçado, né, com esses jogadores que o Pedrinho falou que saiu o nome no bid. O Santa, por jogar em casa, tem esse fator de ter uma condição maior de vencer, mas acho que o CSA está mais pronto para o jogo. Então, eu acho que tanto o Santa como o Sport, para conseguirem ponto ou pontos, precisam subir seu nível que estão jogando na temporada, Xande. Ô, Frank, Marcos Leandro, Alexandre, só para atualizar também, eu estou aqui com o bid da CBF aberto aqui no computador na minha frente e saiu mais um nome, o Jonas Toró. Também foi regularizado, então é o 6º jogador do Sport, o 5º a estar disponível para o técnico Jair Ventura. Valeu, Pedro, um abraço. Valeu, Marcos, grande abraço para vocês. A gente se encontra aqui na programação do Sistema Jornal do Comércio, nas plataformas de comunicação, no rádio e aqui também pela internet. Valeu, Pedro. Valeu, Alexandre, um abraço para você, para o Marcos Leandro, para todo mundo que acompanhou aqui o Na Cara do Gol. Abraço, Marcos. Valeu, um abraço. Até a próxima. Vamos fechando aqui o nosso Na Cara do Gol. Lembrando que o programa é disponibilizado como podcast. Você encontra no site da Rádio Jornal, acessando radiojornal.com.br. Também no aplicativo da Rádio Jornal. Se você não tem ainda, pode baixá-lo em plataformas iOS e Android. E você acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo. No aplicativo você vai lá na aba. Tem a aba Podcast. Você tem aí a possibilidade de baixar os podcasts produzidos aqui pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Abraçar a nossa querida Vitória, está nos bastidores aqui no comando técnico, e a quem produz o programa hoje com o Pedro Alves, o nosso Marcelo Cavalcante vai estar aqui em outras oportunidades, o Marcos Leandro e a Lilian Fonseca, né, que nunca mais veio aqui, passou aqui pertinho de mim, foi embora com as obrigações dela lá na Copa do Nordeste, no rádio, mas em breve ela vai estar aqui também no Na Cara do Gol. Grande abraço, fiquem na paz, até a próxima, tchau, tchau.